Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a conclusão, ok? Mas antes de mais nada, a gente começar o vídeo, já vai dando o seu like, o like de confiança, certo? Antes que você esqueça, dá o like aí. Efetivamente, antes de começar realmente a falar sobre o que você tem que fazer dentro da conclusão, vamos primeiro falar sobre as funções da conclusão. Para que serve a conclusão? Dá uma olhadinha na tela, quais são as três principais informações que você deve colocar dentro da conclusão. Deixar claro para o leitor que o texto está sendo finalizado, retomar a sua tese e apresentar uma solução execuível para o problema em questão. Então você viu aí quais são as funções da conclusão. Então isso aí você precisa atingir, esses três pontos aí. Então a questão não é você atingir esses três pontos, a questão é como é que você vai chegar até lá. Vamos começar com algumas coisas que você não deve fazer na conclusão. Dá uma olhadinha na tela. Não devo acrescentar novas informações. Isto deixa claro que o desenvolvimento ainda não finalizou. Trabalhar com uma solução fantasiosa, ou seja, você propor uma solução que de fato não é possível você colocar ela em prática, ou trabalhar com uma solução básica, comum, ou que recaia no senso comum. Muito bem. Então, esses são três erros básicos que você não pode cometer dentro da conclusão. Então, isso já vai ajudar, porque a maioria dos candidatos recaem justamente nesses três erros aí. É muito comum isso acontecer. E isso impede que você chegue a 200 pontos na competência número 5, da qual estamos falando agora. Agora, vamos nos concentrar na primeira situação que eu coloquei. Você precisa indicar para o teu leitor que você está finalizando o texto, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Então dá uma olhada na tela e observe algumas dicas que a gente pode demonstrar para o seu leitor que você está finalizando e encerrando o seu texto. Utilize conectivos conclusivos. Exemplo, portanto, então, desse modo, dessa maneira, desta forma, nessa perspectiva. Evite clichês, como concluindo, conclui-se que. É muito importante que você busque formas inovadoras. Leia várias redações e observe que muitas vezes o pessoal tem utilizado sempre os mesmos conectivos, né? Então evite esses aí. Sempre lembrando que são apenas sugestões. Então você não deve copiar tal e qual, você deve simplesmente inventar o seu modo de colocar. E observe algumas sugestões. Então, busque formas, como falei, mais complexas de concluir. Então, veja só, em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, ou ainda logo, levando-se em consideração esses aspectos, desta forma, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, por todos esses aspectos, analisando o supracitado. Bom, todas essas aí são boas sugestões. Agora não significa que você vai utilizá-las. Você vai utilizar aquele que você acha mais interessante. Mas essas, pelo menos, elas fogem um pouquinho do senso comum, não é? Como eu devo retomar a minha tese? Que é o segundo tópico que eu coloquei no início. O mais importante é que eu não repita as minhas palavras. Eu vou parafrasear minha tese. Eu volto lá na minha introdução e busco a minha tese e vou parafraseá-la, colocando de uma nova forma, não é isso? Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei. O texto em evidência, ou o texto com o modelo que nós temos aqui, é o seguinte: a educação em nosso país apresenta falhas estruturais profundas que impedem o desenvolvimento do nosso povo. Isto é uma tese. Agora, o que você vai fazer é retomar essa tese, colocando ela na conclusão. Mas claro que você não vai copiar tal e qual. Dá uma olhadinha na paráfrase. O sistema de ensino brasileiro ainda tem muito a ser implementado para possibilitar a todo cidadão até melhores oportunidades. Viu? Ficou diferente. E aí você encaminha a sua solução a partir dessa tese aí. E a solução, que é o terceiro tópico, né? Que solução tomar? Você tem que tentar responder a essas perguntinhas que estão na tela aí. Dá uma olhadinha. O que deve ser solucionado? Isto é o problema. Quem deve solucionar? São os agentes. Como solucionar? É a solução, portanto, o detalhamento. E qual a finalidade dessa solução? Ou seja, é a repercussão que essa sua solução vai ter diante do problema já colocado. Ok? Agora vamos dar uma olhadinha nos agentes. Você já ouviu falar em GOMIFES? Dá uma olhadinha na tela aí. GOMIFES é uma palavrinha que já se utiliza há algum tempo, que encerra as iniciais de algumas palavrinhas. Governo, ONGs, mídias, indivíduos, família, escolas, sociedade.
Esses são os GOMIFs. Esses são o que a gente chama então de agentes. São aqueles que devem estar envolvidos dentro da sua solução. Obviamente você não vai envolver todos eles. A sugestão que eu faço é que você escolha 3 deles. Claro que tudo vai depender da solução que você está propondo. E onde você então envolva esses 3 de uma forma ordenada e harmônica. Onde você consiga conciliar cada um na sua função. Onde eles possam então trabalhar em conjunto e trazer a solução e os resultados esperados. É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, você dá um like aí, tá ok? Não esqueça de compartilhar e também apresente algumas sugestões. Quem sabe a sua sugestão você já temos no nosso próximo vídeo, ok? Até mais, pessoal.